dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. E a parte que me coube aqui conversar um pouquinho com vocês hoje de manhã sobre uma arritmia muito simples. Na verdade, é a taquicardia mais comum nas unidades de emergência, né? E que, entretanto, leva, apesar de ser uma arritmia de baixo risco, né, a não ser quando o paciente seja idoso, coronariopata, tem alguma outra comorbidade, mas normalmente são pessoas jovens, saudáveis, corações normais. E só que costuma trazer bastante sintoma, é uma arritmia que incomoda muito, e a tendência que a gente vê é que ela vai aumentando com a idade, vai piorando, as crises vão se tornando mais frequentes, mais duradouras, né, e o paciente costuma sofrer bastante com esse tipo de arritmia. Então essa é a famosa taquicardia supraventricular, a TAC supra, que a gente vê no pronto-socorro, né? E no caso da reentrada nodal, né, nós temos a principal característica é que nós não encontramos a onda P habitualmente quando a gente olha para o eletro. A gente vê uma frequência cardíaca em torno de 150 a 200, a gente analisa geralmente o QRS é estreito, eventualmente o paciente pode ter um bloqueio de ramo, uma aberrância, mas na maioria das vezes é estreito. E se a gente é uma arritmia de regular, né, não existe irregularidade aqui, e a gente procurando a onda P não consegue encontrar, né? Essa onda P, na maioria das vezes, quando a gente analisa o eletro do paciente após a reversão, seja com adenosina, seja espontânea, ou um eletro prévio que o paciente traz, a gente costuma encontrar, então, essa onda S, né? O pseudo-R', ou pseudo-S, né? Que seria o que os senhores estão vendo aqui na setinha vermelha, né? Isso aqui, então, seria a presença da onda P, que está dentro do complexo QRS, ou ela é invisível, ou ela fica discretamente depois, e a gente pode, então, ter esse tipo de apresentação, né? Dificilmente a gente tem a oportunidade, fora do laboratório de eletrofisiologia, de ver uma arritmia dessas começando. Eventualmente, no Holter, a gente pode ver, né? E o característico é que existe uma extrasístole, que os senhores veem aqui, a onda P, que cai em cima da onda T, nesse caso, e há um prolongamento do intervalo PR. Esse prolongamento é típico. Significa que houve um bloqueio pelo período refratário da via rápida nodal, e então esse impulso elétrico da extrasístole transitou pela via lenta nodal e voltou pela via rápida novamente, começando o movimento de reentrada. Aqui novamente aquele aspecto da onda R', né, que a gente não vê em sinusal e passa a ver durante a taquicardia, significando a onda P que está naquela posição. Então, em relação às taques supraventriculares, né, o André já falou da síndrome de pré-excitação, do Wolff. A gente sabe que a reentrada nodal, ela, em torno de 60% dos casos, o mecanismo é esse, né? E aqui os senhores podem ver que a onda P ou ausente ou no finzinho do QRS, como uma pseudo-S ou pseudo-R, ela está presente na grande maioria das situações. Raramente a gente pode ter a ativação do átrio até um pouco antes do ventrículo, fazendo um pseudo-Q, né? Ou nós podemos ter uma ativação muito longa, um intervalo RP longo, né? Isso entra daí o diagnóstico diferencial dessa taquicardia com RP longo, entre uma reentrada nodal atípica ou incomum, a presença de uma taquicardia atrial ectópica ou, eventualmente, a presença de uma via acessória de condução lenta, também chamada no nosso meio de taquicardia de Kummel, né? As outras formas são mais frequentes, além da TRN, são as taquicardias por vias acessórias, né? As taquicardias atriais e, eventualmente, as perissinusais. Em relação ao diagnóstico diferencial, então, dessas arritmias, né, a gente costuma ver isso que eu disse para vocês, a onda R, o intervalo RP muito curto, né, nesse tipo de arritmia, por reentrada nodal, e quando a gente consegue de fato enxergar a onda P, como os senhores veem aqui no segundo exemplo, nessa região aqui, né, isso aqui me atrapalha bastante, desculpe. Então, essa onda P que fica a mais de 100 milissegundos depois do RS, do início do complexo QRS, isso geralmente denota a presença de uma via acessória,
né? Isso porque o caminho que o impulso leva, ao invés de rodar no nó, ele vai passar pelo ventrículo, voltar pela via acessória, e o intervalo RP costuma ser bem mais longo, né? E o intervalo RP acima de 200 milissegundos tipicamente ocorre nas taquicardias atriais, né, ou nas taquicardias por RP longo, que a gente já conversou. Então, o diagnóstico diferencial seria esse, né? As taquicardias por reentrada nodal costumam ser regulares. Nós não vemos ondas P na maioria dos casos, então nós já caímos direto no diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. Quando a gente consegue ver a onda P, isso aqui é difícil. Quando a gente consegue ver a onda P, então nós vamos ver se a frequência atrial está acima da frequência ventricular. Quando isso ocorrer, 2 P's para cada QRS ou mais, nós vamos estar diante de uma taquicardia atrial, um flutter atrial, alguma situação desse tipo. E quando tiver 1 para 1, nós vamos analisar então o intervalo RP, né? Quando o intervalo RP for curto, né, abaixo de 80 milissegundos, normalmente, nós vamos estar diante de uma reentrada nodal. E se esse RP estiver acima de 100 milissegundos, nós vamos estar diante de uma via acessória, muito provavelmente. Evidentemente que isso, há situações, por exemplo, uma via acessória que seja septal, né, ela pode fazer um intervalo RP que pode ficar difícil de diferenciar se é uma reentrada nodal ou uma via acessória septal. E aí o estudo eletrofisiológico seria necessário para esclarecer, né? Quando a gente tem um intervalo RP longo, ou seja, um intervalo RP maior do que o PR, nós então poderíamos fazer o diagnóstico diferencial entre as 3 situações que eu falei para vocês: a taquicardia atrial, a taquicardia por reentrada nodal atípica e a taquicardia utilizando uma via lenta de Kummel. Aqui é um exemplo, então, à esquerda, uma taquicardia utilizando uma via acessória. A gente vê muito bem a onda P destacada ali em vermelho, né? E que no ritmo sinusal depois a gente vê nitidamente que era uma P que estava deformando o final do QRS ali. E no caso à direita, a gente vê aquele pseudo R' que a gente já comentou. Como nós lidamos com esse tipo de arritmia no laboratório de eletrofisiologia? Bem, o Dr. André já fez iniciou a importância do seio coronário para nós, né? Então, esse catéterzinho que vocês estão vendo ali no desenho, colocado ao longo do seio coronário, é extremamente importante para nós, porque durante o estudo eletrofisiológico nós conseguimos delimitar se a reentrada está acontecendo nos eletrodos proximais desse seio coronário, ali em azul, ou se está acontecendo uma reentrada lá nos eletrodos distais, né, que seria, por exemplo, uma via acessória à esquerda, né? Então nós conseguimos ver isso muito bem, aqui como fica na radioscopia a posição do seio coronário, que é essa linha vermelha, seria o catéter, como a gente vê em oblíqua direita e em oblíqua esquerda. E aqui mostrando para os senhores a imagem radioscópica e o que nós temos de traçado eletrofisiológico do computador, né? À esquerda nós temos uma taquicardia por via acessória e à direita uma reentrada nodal. Fica muito claro, assim que a gente induz a arritmia, é só olhar o seio coronário a gente já sabe o que é, né? Os senhores veem à esquerda que a atividade atrial começa depois do ventrículo e vai progressivamente até do distal até o proximal do seio coronário. Enquanto que à direita é o contrário, começa do proximal e vai para o distal, né? Então, é totalmente diferente a ativação que a gente vê do ato direito e esquerdo através do seio coronário. Outra coisa importante, ali no anel azul, ali em cima, a gente vê que o átrio, ele antecede o ventrículo. O átrio é o grandão, o ventrículo é o pequenininho. Então, isso é impossível uma via acessória, o átrio ser ativado antes do ventrículo. Então, evidentemente que é uma reentrada nodal, né? Então, isso a gente bate o olho e já faz o diagnóstico. Como é que a gente induz a arritmia no laboratório de eletrofisiologia? A gente estimula, os senhores estão vendo aqui, eu tocar aqui sem andar é difícil. Aqui seria o estímulo básico, o S1, que a gente geralmente coloca em 600 milissegundos, 100 batimentos por minuto, e a gente larga o S2 ali embaixo, que é uma extrasístole. Essa extrasístole, então, vai bloquear na via rápida, que é a beta, que está em azul, e vai passar pela via lenta, iniciando a arritmia. E aí os senhores veem que no seio coronário, o átrio e o ventrículo estão juntos ali na linha de cima, certo? Então, como funciona isso, né? Eu tenho uma extrasístole,
que conduz pela via, não conduz pela via rápida, bloqueia pelo período refratário da via rápida ser mais curto, acaba passando pela via lenta, que tem um período refratário diferente, conduz lentamente e chega ao nódulo AV já em condições de voltar pela via rápida que já se recuperou do bloqueio prévio. Então, a reentrada nodal envolve, na sua forma típica, a passagem anterógrada por uma via rápida e lenta, e o retorno pela via rápida, a chamada rápida, lenta rápida, certo? Em animação, né, a gente vê aqui que normalmente a via rápida é preferencial e a via lenta é bloqueada, e quando a gente tem um extraestímulo que bloqueia na via rápida, então passa pela via lenta e chega ao nó AV, ao mesmo tempo que ele desce para o ventrículo, volta pela via rápida. Então, o que acontece na reentrada nodal? Uma ativação que ocorre no centro do coração, e nós passamos a ter a ativação do ventrículo e do átrio praticamente simultâneas. Por isso que tem um sinal clínico que a gente chama de sinal do sapo, que é muito útil para nós. O paciente fala, doutor, quando eu estou com essa arritmia, se eu me olho no espelho, meu pescoço fica pulando, né? Na verdade, é um átrio contraindo com a válvula fechada. Então, nós deixamos de ter a sincronia normal de átrio-ventrículo, passamos a ter a contração simultânea. Anatomicamente, o André já introduziu esses conceitos anatômicos, então a gente vai procurar, quando procurar ablacionar esses pacientes, essa conexão, a chamada via lenta, que fica nessa região do triângulo de Koch. O triângulo de Koch, então, ele é limitado aqui pela crista de Eustáquio, pelo assoalho aqui do seio coronário, e aqui em cima, no alto, a gente teria, então, o corpo do nódulo AV. A extensão direita do nódulo AV seria essa aqui, e a extensão esquerda, que a gente está vendo só o começo dela, ela vai lá para trás. Tá? Então, essa reentrada ocorre justamente nessa região, que é essa região que a gente costuma colocar o catéter, né, e registrar um tipo de potencial que nós chamamos de potencial de via lenta. Né? Esse potencial de via lenta nos guia para essa ativação. Eventualmente, essas vias, quando estão à esquerda, as conexões esquerdas, elas podem ser acessadas pelo teto do seio coronário. É raro a gente precisar fazer isso, mas às vezes a gente precisa entrar e fazer a ablação no teto do seio coronário para pegar a conexão do lado esquerdo, quando a conexão do lado direito a gente não consegue eliminar a arritmia. Então, o nosso objetivo na ablação é esse. No painel de cima a gente vê que antes da ablação a gente solta um estímulo, bloqueia na via beta rápida, passa pela via lenta e começa a taquicardia. Então, vocês estão vendo aqui que esse acoplamento dessa extracístole foi com 330 milissegundos. Depois da ablação, né, a gente então bloqueou a passagem pela via lenta aqui embaixo, né, e então a gente solta esse extraestímulo com 350, já um pouquinho mais alto, e bloqueia nas duas vias, na rápida e na lenta, e a gente então tem um parâmetro que a gente diz, olha, acabou o procedimento. Nós eliminamos a via lenta. Tá? A eliminação da via lenta não é absolutamente necessária, nós podemos modificá-la apenas. Então, quando a gente faz, não induz mais a taquicardia, que seria o primeiro critério. O segundo critério é que a gente não tenha mais do que um eco nodal, né, que seria aquela volta pela via rápida, apenas uma no máximo. A gente pode considerar que teve sucesso. Eventualmente fazer testes e estimular o paciente sob ação farmacológica com isoproterenol, por exemplo, para tentar induzir. E não, estou satisfeito, fiz uma modificação e esse paciente está curado. Entretanto, no nosso grupo, pela experiência que a gente já tem adquirida pelo grande número de pacientes ao longo desses anos todos, a gente tem procurado o critério de eliminar completamente a condução pela via lenta. Com isso, a gente garante uma recorrência bastante menor. É muito raro a gente ter que repetir um procedimento num paciente de reentrada nodal porque ele recorreu da arritmia. Né? Normalmente a gente consegue eliminar a via lenta e aí nós vamos ter uma recorrência extremamente baixa, abaixo de 5%. Só para ilustrar do ponto de vista anatômico, né? Ali naquela foto embaixo a gente vê a posição do triângulo de Koch, onde fica o nódulo AV, onde fica o seio coronário, a região que a gente atua, e na radioscopia a visão que a gente tem ali, no caso em oblíqua direita. A gente sabe não só pela radioscopia a posição do catéter, como também a gente consegue ver aqui o sinal elétrico da ponta do catéter. Então, quando eu estou num local muito alto,
muito próximo do corpo do nó AV e que eu tenha risco de bloqueio, eu vou enxergar aquele potencial de RIS ali, átrio, H e RIS, né? E se eu tiver numa posição adequada mais abaixo, eu vou ver aquele potencial de amplitude menor, mais fragmentado e sem a presença do H, do potencial de RIS, né? Então, nós temos olhos anatômicos pela radioscopia e temos olhos elétricos pelo sinal elétrico que a gente está registrando. E ali, esse potencial ASP, que vocês estão vendo ali ainda, que é da via lenta, que é o sinal típico que a gente procura encontrar nesses casos, né? Quando a gente está numa posição adequada com esse tipo de sinal, geralmente a gente começa a aplicar radiofrequência e a gente tem esse tipo de comportamento. A estimulação da região pelo calor provoca, então, a ativação de um ritmo juncional, um ritmo ativo, e que nós temos, ao mesmo tempo, a ativação de átrio e ventrículo. Então, é muito importante, enquanto a gente está aplicando, quando a gente consegue esse tipo de resposta, significa que a gente está no lugar certo. E a gente tem que acompanhar com muito cuidado se essa condução atrioventricular continua se mantendo. Qualquer sinal que o átrio e o ventrículo começam a se separar um do outro, a gente tira o pé do pedal e para a aplicação. Porque nós poderíamos estar subindo com o catéter ou recuando um pouco e nos aproximando da via rápida com risco de bloqueio atrioventricular total. A segunda parte da apresentação, um pouquinho mais rara, né, que são as formas atípicas, né? Então, o que eu expliquei para vocês é o feijão com arroz do dia a dia, que é a maioria dos casos, que é a reentrada lenta, rápida, mas eventualmente a gente pode ter uma inversão disso, uma rápida lenta, né? Como nesse caso, em que nós estimulamos aqui embaixo e nós vemos aqui que não há um bloqueio na via rápida e a passagem pela via lenta, e começamos uma taquicardia diferente, que ela desce pela via rápida e volta pela via lenta. Então, nós temos um intervalo ventrículo-átrio mais prolongado, né? O diagnóstico diferencial desse tipo de arritmia é com as taquicardias atriais que venham daquela região, simulando isso, ou a presença de uma via de condução lenta também nessa região, simulando a mesma coisa, né? Então, a arritmia que a gente tem nesse tipo de caso é bem interessante. Vejam, senhores, essa linha tracejada mostrando o início da onda P, né? Como essa onda P é mais tardia, ela é bem visível, ela não está dentro do QRS, ela está no final da onda T, né? E aqui, interessante que ela é positiva em D2 praticamente, quer dizer, ela está vindo realmente lá de cima. É a via rápida que tá sendo ativada, né? E esse paciente, durante o estudo, foi induzido a essa taquicardia. No meio da taquicardia, espontaneamente, ela passou dessa forma rápida, lenta, para um outro tipo mais comum, que é o tipo lento-lento. Então, a gente vê a mudança da onda P, que passa a se inserir agora dentro do QRS, como a gente está acostumado a ver, né? Então, o que aconteceu nesse caso? Nós temos ali o encurtamento do intervalo átrio-ventrículo, enquanto o ventrículo-átrio continua longo, e o que acontece é isso aqui, ó. Primeiro, ela tinha esse movimento, ela passa a bloquear a condução pela via rápida lá em cima e passa a descer por uma outra via lenta. Então, esse paciente tem duas vias lentas e passa a rodar embaixo e não usando a via rápida lá em cima, né? A gente consegue ver isso porque a gente mede durante a taquicardia, por exemplo, e vê. Vou tentar sem... eu não consigo. É só chegar pertinho, a coisa pula. Vamos dar a volta aqui. A gente vê aqui, ó, que o átrio, aqui nessa linha, ele está antes, ele é mais precoce lá em cima no seio coronário proximal do que lá embaixo no RIS, mostrando então que a ativação não está subindo pelo RIS, ela está o tempo todo lá embaixo, né? Eu acho que isso me ajuda bastante. Legal. Ok, então, isso para mostrar para vocês que nem sempre é tão simples, né? Mas na prática a gente acaba fazendo a ablação na mesma região, né? Só que eventualmente a gente tem que complementar, como nesse caso, fazendo uma aplicação dentro do seio coronário no teto para pegar a outra, porque depois que eu fiz a ablação no local habitual, nós deixamos de induzir um tipo de taquicardia, mas continuamos induzindo a outra. Então, só quando a gente fez a ablação da conexão esquerda no teto é que a gente conseguiu eliminar completamente. Então, para terminar a minha apresentação, a gente poderia dizer que a ablação da reentrada nodal é um procedimento que já está bastante
dominado, né, pela maioria dos grupos, né. Nós temos como endpoints, ou pontos que a gente considera que a ablação foi sucesso, a não reindução da arritmia, mesmo com o uso de drogas facilitadoras. Eventualmente a gente permite, se tiver algum eco nodal isolado. Raramente a gente precisa fazer aplicações à esquerda. Às vezes a anatomia do paciente não é tão favorável. O André comentou que a distância do ápice do triângulo de Koch até o seio coronário embaixo em torno de 3 centímetros. Eventualmente os pacientes têm essa distância bem menor e a anatomia dificulta porque nós temos que pisar em ovos porque estamos muito próximos entre a via rápida e a via lenta, a distância é pequena. Eventualmente a gente pode ter o catéter que não consegue ficar bem estável, o que também é perigoso, que ele pode se deslocar. Então a gente pode usar uma bainha longa para tentar ajudar a manter isso no lugar, né? O risco de bloqueio AV ele é muito baixo, apesar dessas dificuldades. Então, a gente pode falar que o resultado é excelente, mais que 99% dos casos de sucesso. Eu quero dizer que faz tempo que a gente não tem um insucesso em reentrada nodal. E o risco de bloqueio atrioventricular como consequência de uma lesão inadvertida da via rápida, ele fica na maior parte dos grupos, isso é conosco a mesma coisa, muito abaixo de 0,5%. Né? De forma que a ablação por catéter, hoje em dia, ela se tornou uma opção de primeira escolha. Não está funcionando isso aqui. De forma que, para o paciente que concorda com a ablação, né, ela pode ser, de cara, a primeira opção. E eventualmente, o paciente que tenha receio, ou que seja pouco sintomático, ele pode eventualmente ou ficar sem droga se ele tiver recorrências muito raras, ou ele pode eventualmente usar uma droga como um beta-bloqueador, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, que não vale a pena tratar a reentrada nodal, por exemplo, com amiodarona, com sotalol, que são drogas que você pode usar durante um período curto, até você mandar o paciente para ablação, mas eventualmente esse paciente pode ter uma complicação muito mais séria da amiodarona, uma fibrose pulmonar, uma doença de tireoide. O sotalol pode prolongar o QT, ele ter uma tossada e morrer, enquanto ele está tentando tratar uma arritmia totalmente benigna, né? Então, normalmente o que a gente faz é, ou no máximo, um bloqueador de canal de cálcio, um diltiazem, ou um beta-bloqueador, uma dose de digoxina pequenininha, né? E se esse paciente começa a ficar difícil de controlar, né, a gente indica a ablação. Outra coisa interessante, para terminar, é que às vezes ficar aumentando a dose de beta-bloqueador só atrapalha, porque quanto mais lenta fica a via, às vezes facilita a reentrada ao invés de melhorar. Então, às vezes o paciente fica melhor você tirando o remédio do que você ficando aumentando, associando. Eu já pego, às vezes, o paciente tomando beta-bloqueador junto com o diltiazem, mais um monte de bruxarias. Às vezes você tira tudo, o paciente se sente melhor, né? É isso que eu tenho, muito obrigado.